Eis aí, querida Igreja do Senhor, o tema do nosso estudo nesta manhã. Graça, vinho novo, odre novo. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Vamos ler todos juntos. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Amada Igreja do Senhor Jesus, pessoas abençoadas com todas as bênçãos, amados, selados com o Santo Espírito da promessa, co-herdeiros com Cristo, povo santo, igreja amada, sem ruga, sem mácula, irrepreensíveis diante de Deus. Meus amados irmãos, nós temos um chamado a levar essa palavra da graça para o máximo possível de pessoas, o nosso intuito aqui, particularmente o nosso trabalho, me refiro ao nosso trabalho, é este, né? É fazer com que o máximo possível de pessoas conheçam essa graça, para que elas possam ser totalmente libertas do sistema religioso, de modo que elas venham viver o vinho novo e o odre novo. Para que elas venham abraçar esse chamado também, e para que elas venham também ser úteis ao reino. Né? É aquela história, né? O estudo, vamos dizer no caso, trazendo para o nosso exemplo, né, do nosso trabalho. O estudo sai daqui, vai para a tua vida. Aí da sua vida já vai para outro. Aí de outro já manda para outro. Você entende que é um ciclo maravilhoso, né? Onde a palavra vai avançando e alcançando as vidas. Isso é importante. Porque o que acontece hoje, não hoje, né? Já há muitos e muitos anos, séculos, né? O que acontece é uma mistura do novo com o velho. Né? Não houve no meio da religião em geral, e em especial essa religião que se denomina cristã, não houve uma ruptura. Não houve um entendimento, ou se houve, foi ocultado, vamos dizer assim, né? Mas podemos dizer que não houve nesse entendimento de uma ruptura plena com o sistema antigo. Então o que houve foi o quê? Uma mistura do sistema antigo com aquilo que o Senhor Jesus veio estabelecer de novo e eterno. A nova aliança, ela vai ser sempre nova. Isso é interessante, né? A nova aliança foi estabelecida lá na cruz do Calvário, na ressurreição de Cristo, e por fim selada plenamente na volta de Jesus no ano 70. Quando o templo de Jerusalém foi destruído, ali foi o fim definitivo da era da lei de Moisés. E uma nova era foi definitivamente inaugurada para sempre. Então podemos dizer que a graça ela já foi estabelecida há muitos e muitos anos. Mas ela continua nova porque é uma palavra que se renova. Sabe, é um entendimento que se renova. A cada vida que vai sendo alcançada por essa graça, é uma vida sendo renovada. Então acontece o renovo todos os dias, não só em quem está chegando na graça agora, como em nós mesmos que já conhecemos a graça. Essa palavra está sempre nos renovando, nos fortalecendo, nos colocando no caminho certo, nos eixos. Então o povo de Deus tem chamado a viver nisso. Mas até hoje o povo vive na mistureba de conceitos, dos pactos, das eras, né? Quando Jesus falou lá em Mateus 24, né, sobre o fim do mundo, que muitos pensam que é a destruição da terra, né, não faz nenhum sentido. O fim do mundo no grego, vem da palavra aion. A gente estudou isso com mais profundidade em nossos estudos de escatologia consumada. A escatologia bíblica, ela não é uma escatologia cósmica. Não é uma transformação física do cosmos. Não é isso que a Bíblia apresenta. A escatologia ela é pactual. Ela é o fim de um pacto para o início de um novo pacto e eterno. Então, quando Jesus fala em fim do mundo, no grego é fim de uma era.
Porque a palavra aion no grego significa isso, era, um período específico de tempo. Então, a lei, ela foi estabelecida por Deus para ser um ministério de morte e de condenação. Não é isso que Paulo fala? Paulo fala sobre a lei o seguinte: o ministério gravado com letras em pedras, Paulo diz que foi um ministério de morte e de condenação. Olha só, meu irmão. Como é que alguém pode querer viver em sã consciência no ministério de morte e de condenação? A pessoa só opta em viver debaixo da lei de Moisés, do legalismo aí do sistema, porque ela está cega espiritualmente. Porque não há qualquer condição de alguém de boa consciência, conhecendo o que está escrito a respeito da lei e da graça, querer continuar debaixo da lei. Não tem sentido isso. Então as pessoas só vivem nisso por cegueira. Daí a importância de se pregar a graça, de se levar essa verdade para que o povo acorde e abra os olhos. Porque o chamado da igreja não é misturar os conceitos. Jesus falou lá em Mateus 24, olha, vai vir o fim do mundo. Ou seja, o fim de uma era. Que era essa? A era da lei, o antigo pacto. O antigo pacto foi estabelecido por Deus para ser um ministério de morte e de condenação, porque isso tinha que ser. Deus disse para o homem, se pecar, certamente morrerá. Então isso tinha que acontecer, e a lei veio para trazer essa sentença e bater o martelo. Mas a lei tinha um tempo. Alguns apregoam que a lei é eterna, que tem que se viver debaixo da lei, da Torá, eternamente, para sempre. E isso é uma negação terrível do conceito que Jesus trouxe. Jesus trouxe um conceito de ruptura. E ele fez a ruptura. Você vai entender isso ao longo do estudo hoje. Então Jesus trouxe um conceito de ruptura plena, porque Jesus sabia que a lei tinha um prazo de validade. Então lá na cruz, o Senhor Jesus cumpriu a lei em seu sentido espiritual, podemos dizer assim, né? Espiritualmente ele pôs fim à lei, ou seja, ele cumpriu tudo que a lei exigia. Jesus satisfez tudo, né? Todo o mandamento que dizia que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão. Então Jesus, enquanto judeu e hebreu, ele veio cumprindo a lei, né? Em especial, antes dele assumir o seu ministério, Jesus cumpria a lei como qualquer outro judeu. Quando ele assumiu o ministério, ele começou esse processo de ruptura. Jesus passou a não viver mais naqueles mandamentos, literalmente naqueles mandamentos. Vocês podem notar que Jesus ele era muitas das vezes enfrentado, né, pelos escribas e fariseus, porque ele não observava ao pé da letra muitos daqueles mandamentos de homens ali. Então ele era enfrentado, né, o sistema judaizante e religioso, né, daquela época, enfrentava o Senhor Jesus porque achava ele um camarada que estava ali contra, e estava de fato, né, não contra o cumprimento da lei, do que eu particularmente chamo de espírito da lei. Né? Ou seja, o espírito da lei, a essência da lei foi cumprida. O que deveria ser cumprido foi cumprido por Jesus. E ele cumpriu em nosso lugar. Entende? Vocês entendem isso? Então o espírito foi cumprido. Agora Jesus começou ali um processo de ruptura. Ele já começou a apresentar que a visão dos fariseus e escribas e os doutores da lei não era a visão correta. Era uma visão hipócrita. Né? Era uma visão onde queriam mostrar santidade sem tê-la. Queriam apresentar-se maiores uns que os outros. Porque religião é isso, né, irmãos? Pode notar, nas igrejas do sistema é assim. É um querendo se mostrar melhor que o outro, um querendo ser mais santo que o outro. É evidente que não são todos, mas uma boa parte das pessoas vive, talvez a maioria vive nesse ritmo. Quer demonstrar uma melhor aparência, uma melhor santidade, quer ter o destaque. Ainda que não aparente isso através da sua fala, mas no interior tem isso. O pessoal vive querendo mostrar que é mais santa, que se desenvolve mais, que faz mais pela igreja. E você vê que nessas chamadas igrejas há esse tipo de coisa, de dissensões, né? De grupinhos, o grupinho de fulano contra o de cicrano. Isso existe, amado.
E vocês vieram do sistema, vocês sabem do que eu estou falando. Por que há esse tipo de problema no meio da igreja? Por que não há verdadeiramente uma transformação? Por que não há uma conversão genuína no meio do sistema religioso? Sabe por quê? Porque o vinho novo está em odre velho. O sistema está misturado. E aí não há um desenvolvimento. Tudo se perde. Eles não bebem o vinho novo e nem o odre velho eles têm. É tudo uma mistureba terrível. Entende? Eles misturam, amado, e vivem um evangelho que não é evangelho, né? O apóstolo Paulo fala isso, olha, o Gálatas, vocês foram chamados na graça. Agora vocês estão dando ouvidos a outro evangelho. Aí Paulo diz assim, o qual não é outro. Não é tremendo Paulo falar isso? Por que Paulo falou não é outro? Porque não tem outro. Fora da graça não tem evangelho. Então o que as pessoas vivem aí fora não é evangelho. Ele se parece com o evangelho. Ele tem nome de evangelho. Eles dizem que falam de Jesus. Mas o que eles vivem é uma mistura de vinho novo com odre velho. Porque eles dizem que estão na graça, mas eles estão envolvidos pelo conceito do antigo pacto. É tremendo isso, né? Então vocês veem, muito interessante, né? O Paulo aqui ele usa a figura do vinho, né? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Muito interessante essa frase. E antes de nós continuarmos, eu quero abrir um parêntese bem grande e importante aqui. Sempre que a gente fala desse assunto, dessa passagem aqui em especial, é sempre bom fazer uma ressalva muito importante. Quando Paulo fala para nos enchermos do Espírito Santo, veja bem, meu irmão, isso aqui não é um chamado a você viver buscando o Espírito. É importante você ter isso na tua mente. Isso não é um chamado a viver buscando o Espírito. Isso não faz sentido nesse nosso período aqui. Nós vivemos já com a graça totalmente estabelecida. Aliás, quando nós nascemos, já nascemos com ela estabelecida. Eu acabei de falar, espiritualmente o Senhor morreu na cruz para cumprir tudo que a lei exigia. Ele ressuscitou para a justificação do seu povo e no ano 70 o templo foi destruído para que a era da lei viesse a vir abaixo, né? Literalmente com o templo veio abaixo, né? E a era da lei acabou, aquele aion acabou. O fim do mundo judaico, do mundo da lei, aconteceu naquela situação. Então, acabou. Nós já nascemos com a graça estabelecida, com as promessas já realizadas. Por isso eu afirmo com toda certeza e com toda tranquilidade, nós já nascemos selados com o Espírito. Nós temos um estudo, eu vou pedir a abençoada Ju para anotar para mim ali. Esse estudo, se eu não me engano, amado, ele está em texto. É um texto. Eu vou deixar o link desse texto para você ler, se você quiser. Já nascemos selados com o Espírito. É muito interessante o conceito que eu apresento ali naquele texto. Por que eu digo isso? Porque você já nasceu com a promessa estabelecida. Então você não tem que buscar o Espírito, você tem que ter consciência que você já o tem. Você já nasceu selado com ele, por quê? Porque você nasceu depois da obra consumada. Você nasceu depois já da graça estabelecida. Você já nasceu com as promessas estabelecidas. Então buscar o Espírito hoje é algo obtuso. É algo que é de uma cegueira espiritual que não tem tamanho. E nós vivíamos nisso, né? Eu vivi muito tempo disso na minha vida, porque eu fui pentecostal desde pré-adolescente. Eu posso dizer desde criança, né? Mas é na pré-adolescência ali que a gente começa a ter noção, né? Enquanto você é criança, você vai mais à igreja ali, mais para brincar, para encontrar os coleguinhas, né? E tudo mais. Se bem que os conceitos já vão sendo implantados na mente, né? É bem verdade. Você é criança, você está mais preocupado em brincar, em ver o coleguinha, mas os conceitos estão sendo enfiados na tua mente ali, né? Isso é verdade. Mas você começa a ter uma noção e começa a se envolver mais a partir da pré-adolescência, pelo menos assim foi a minha situação. Então eu comecei a me envolver ali, né, e comecei com essa coisa de buscar o Espírito. Eu vivia desesperado porque eu achava que o Espírito estava fora de mim, estava distante, então eu vivia buscando, tentando alcançar o Espírito, né? E assim muitos irmãos estão aí hoje.
Muitas dessas denominações, em especial as pentecostais e neopentecostais, todas elas têm esse culto de busca do Espírito Santo. Venha domingo, irmão, pela manhã, vamos buscar o Espírito. Entende? Como se o Espírito não fosse, como se nós não fôssemos a casa do Espírito. Como se a igreja já não tivesse recebido a promessa. Então, quando Paulo fala enchei-vos do Espírito, não é que você tem que buscar o Espírito. Não é que você esteja vazio do Espírito Santo em si. 1 Coríntios, vamos ler o capítulo 3, os versos 9 e o 16. Vamos ler juntos, vamos lá. Porque nós somos, olha só, amados, cooperadores de Deus. Né? Paulo está falando dele, do ministério dele. Nós somos cooperadores. Vós sois o quê? Lavoura de Deus. Agora veja, e edifício de Deus. A palavra edifício, aqui no grego, significa uma construção que servia como moradia. Então, edifício é isso, é uma morada. Então, nós somos cooperadores, vós sois a lavoura e a morada, e o edifício de Deus. 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha a pergunta do Paulo, uma pergunta retórica, né? Na verdade, ele está aqui argumentando. Ô Coríntios, vocês não estão sabendo disso aí, não? Vocês são o edifício de Deus. Ou seja, vocês são a morada de Deus. Vocês são o templo. E, aliás, é bom fazer uma ressalva, né? Não são templos no plural. Ah, nós somos templos de Deus. Não, não existem templos. Existe o templo. Todos nós juntos somos o templo. Vocês estão entendendo isso? Então o Senhor habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, nós vemos lá na igreja, né? Chamada igreja primitiva, naquele início ali, os irmãos buscando, os irmãos sendo batizados. Amado, obviamente, ali eles estavam no período de transição. Basicamente, existem 3 divisões de tempo. Existe o contexto da antiga aliança, existe o contexto do período transitório, da cruz, né? Da morte do Senhor Jesus até a destruição do templo de Jerusalém e o fim da era da lei definitivo. E existe o período depois disso, ou seja, o período da graça estabelecida. Período este o qual nós vivemos e para sempre estará estabelecido. São basicamente esses 3 períodos. Você tem que ter isso em mente para você entender a palavra. Tem que saber separar os tempos. Antiga aliança, transição, nova aliança. A igreja inicial, aqueles primeiros irmãos, eles nasceram antes da cruz. Eles nasceram debaixo do pecado. Por isso eles nasceram sem o Espírito Santo. Quando Jesus morreu na cruz e cumpriu a lei, o que a lei exigia, né? Ressuscitou para trazer justificação, Jesus abriu as portas para que o Espírito viesse. Então, naquele período de transição, o Espírito começou a descer. Primeiro ele veio lá nos judeus, depois nos gentios. E foi até uma surpresa, né? Porque os judeus não esperavam que os gentios pudessem receber o Espírito. Então foi uma surpresa grande. Então o Espírito veio, ali foi um processo de transição. Por isso que você via, né? As pessoas buscando. Vamos ler aqui, Atos 19:6. Só para um registro histórico aqui. Olha só. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. Ou seja, começou a haver um processo, né, de transformação na vida deles. Esses irmãos aqui nem sabiam que existia o Espírito Santo. Eles não sabiam, não tinha esse conceito. Então, as pessoas pegam esse texto hoje aqui e colocam como prova que você tem que buscar o Espírito. Isso não faz sentido. Porque as pessoas que falam isso não têm noção dos tempos. Elas não entendem que já nascemos com a obra estabelecida. Elas não entendem que a graça já foi totalmente estabelecida, inaugurada e firmada.
Elas não têm essa noção do período transitório. Então elas querem comparar nossa experiência hoje com a experiência daquela igreja. Não faz sentido, são experiências diferentes. Então quando Paulo fala enchei-vos do Espírito, ele não está falando, olha, você tem que buscar o Espírito Santo. Não. Primeiro que Paulo está escrevendo para uma igreja ali, obviamente com irmãos que já haviam recebido o Espírito ali. Primeiro ponto. Quando ele fala encham-se do Espírito, você já vai entender bem isso, a gente vai explicar um pouquinho melhor. Então ele está dizendo, ó, venha buscar o Espírito. Não. Isso aqui, né, esse caso de Atos 19, foi um caso até isolado, eu diria. Né? Porque houve um encontro ali de alguns irmãos. Aí vocês foram batizados? Ah, fomos batizados no batismo de João, né, que era o batismo conhecido ali. Não, tudo bem, mas e o Espírito Santo? Ah, a gente não sabe que existe Espírito Santo. Vocês entendem? Foi uma coisa de um período de transição, né, e foi um acontecimento não normal. Porque você pode ver que nas cartas de Paulo, amado, é só você ver, amados, nas epístolas, não há qualquer referência à igreja buscar o Espírito. Você tem que observar isso, irmão. Entender o Evangelho é uma questão também de inteligência espiritual. É uma questão de lógica. Pega as cartas de Paulo de ponta a ponta. Vê se você... Observe aí. Vê se você enxerga o Paulo mandando alguém buscar o Espírito Santo. Não. Está claro isso? Fecha parênteses, tá? Então, irmão Cristiano, o que quer dizer encher-se do Espírito? É interessante o Paulo usar essa figura do vinho, né? Antes de responder isso, vamos entender essa figura. Por que o Paulo usa a figura do vinho? Evidentemente, porque o vinho, né, ele traz embriaguez. A embriaguez, ela atua aonde? Onde, melhor dizendo? Onde a embriaguez atua? Ó, aqui, ó. Na mente. Hã? A embriaguez, ela é um quê? Um domínio. Né? Que é algo... químico toma conta do cérebro. No caso, o álcool, né? Então ele domina a mente. Então você vê que a pessoa que está embriagada, ela está fora de si. Ela não é ela de verdade. Observe isso. Tanto que o problema das bebidas alcoólicas não é você ingerir a bebida, é você se embriagar. Você não vê na Bíblia uma proibição a pessoa ingerir bebida alcoólica. Não existe isso. O que existe é um alerta para a embriaguez. Isso o eleito de Deus não deve se envolver. Não deve. Entende isso? Não se envolva com bebida alcoólica. Ah, Cristiano, mas eu estou na graça. Tudo bem, amado. Eu não estou dizendo para você não beber bebida alcoólica, não. Você sabe da sua vida. Agora, pelo menos controle-se. Eu não quero aqui ficar trazendo proibição para a tua vida. Não é isso. Mas controle-se. O problema é que as pessoas não se controlam. Na maioria do caso, a pessoa se envolve com bebida alcoólica, ela não quer parar de beber. Ela não quer beber socialmente, ela quer encher, como se diz o termo, né? Encher a cara. A Bíblia condena isso por quê? Por causa da mente, querido. Então o problema não é você ingerir bebida alcoólica. Tanto que Paulo fala para Timóteo beber vinho. Paulo fala, Timóteo, beba vinho. Beba mais vinho e menos água. Paulo fala isso para Timóteo, irmão. Agora eu pergunto, você vê Paulo mandando Timóteo se embriagar? Não, é diferente. Então a embriaguez, ela atua na mente. Então a figura de Paulo é essa. Não se embriaguem com vinho. Não se encham de vinho. Encham-se, embriaguem-se. Ou seja, encham a sua mente do que é espiritual. Veja, não é buscar a presença do Espírito Santo, não é isso. É você encher a sua vida de coisas espirituais. Está entendendo o que é encher-se do Espírito? É você encher sua mente de coisas espirituais. De adoração a Deus, de louvor. Percebe? Encher sua mente da palavra. Isso é você encher-se do Espírito. Então Paulo faz esse jogo, ele usa o vinho como uma metáfora, né? E eu estou aproveitando essa metáfora de Paulo e fazendo a minha hoje aqui, já que o tema é sobre vinho novo e odre novo, né? Então eu estou misturando aqui as metáforas de propósito. Para você entender que vinho é o quê? Atua na mente. Então Paulo está dizendo, gente, cuidem da mente de vocês, não se encham de vinho. Porque na embriaguez,
Existe contenda. É carne. Encham-se do Espírito. Embriaguem-se do que é espiritual. Ou seja, encham a mente de vocês do que é espiritual. Porque, meus irmãos, vejam bem, a nossa mente, ela está à mercê de dois tipos de influência, né? E a maioria de vocês que conhecem a graça, aliás, todos vocês que conhecem a graça sabem quais são essas influências. Mas para você que é novo na graça, está chegando agora, veja só as influências que a nossa alma pode ter. Gálatas 5,17. Aliás, esta é a verdadeira batalha espiritual, né? É bom que se diga. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Percebe? E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Vocês estão observando que há duas influências, a carne e o espírito. No meio desses dois campos, ou melhor, no meio dessas duas influências, está um campo de batalha chamado alma. A nossa psique, a nossa mente humana. Então, a nossa mente humana, ela recebe a influência da carne e recebe do espírito. Essa luta da carne contra o espírito, ela acontece na alma. Porque, por um lado, a carne influencia. Porque a carne, amada, a natureza humana, ela tem vontades. A carne tem anseios, né? Então, ela influencia com esses anseios. E o espírito tem o quê? O antídoto contra isso. E o meio que o espírito usa, e o instrumento que ele usa para combater as atuações da carne é o quê? É a palavra de Deus. A palavra é a arma do espírito contra a carne. Então a carne luta contra o espírito contra a carne. Onde acontece esse campo de batalha? Na alma. Tá? Então é importante você entender que se encher do Espírito, você já tem o Espírito Santo. Isso é uma coisa. Agora, porque o Espírito Santo, deixa eu explicar bem, ele habita no seu espírito. Está entendendo? A palavra diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, o Espírito Santo habita em nosso espírito. Agora, encher-se do Espírito é encher não o seu espírito. O seu espírito já está cheio, já está pleno. É encher a sua alma. Então, encher-se do Espírito é encher a sua alma das coisas espirituais. Então, veja, vamos ver o contexto de novo. Efésios 5, vamos ler o 18 e 19. Vamos ler o 18 de novo e junto o 19, olha só. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha o 19. Falando entre vós em salmos, olha aí, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Coração é a alma, percebe? Coração é a mente, é o intelecto, é a psique. Você está vendo? O que Paulo está dizendo? Gente, encham a mente de vocês não com vinho. Né? É uma metáfora, né? Um jogo de palavras que Paulo faz. Não deixe o vinho dominar a mente de vocês. Não, embriaguem-se com coisas espirituais. Encham a sua mente de coisas espirituais. E, consequentemente, você também vai ter atitudes espirituais. Percebe a importância disso? Você encher a sua mente, e aí eu estou juntando as duas metáforas, né? A de Paulo e a de Jesus. Você encher a sua mente do vinho novo. Você já vai entender bem o que é esse vinho novo. Percebe, amado? Enche a sua mente do vinho novo. Faça na sua vida uma ruptura completa e absoluta com o sistema religioso, com o sistema que traz para a vida do povo o antigo pacto. Pacto este que já foi cumprido, estabelecido, e já teve o seu fim definitivo. Mas as pessoas insistem em ressuscitar esse antigo pacto. E aí misturam vinho novo com odre velho. Então, encha-se do verdadeiro vinho. O vinho novo. Encha a sua mente de coisas espirituais. Isso, amado, é ser dirigido pelo Espírito. É aquilo que eu falei agora há pouco. Nós temos duas influências.
A carne influencia, e ela influencia até mais, porque a carne é a nossa experiência diária, né? Nós estamos aqui vivendo um período onde estamos vivendo na carne, né? Então a carne ela vai influenciando naturalmente. Você acorda, você está vivendo na carne. Você dorme, está dormindo na carne. Então a influência da carne ela está até mais presente. Por isso que quando você é um eleito de Deus e tem consciência da sua posição, você tem que buscar as coisas espirituais para ver um contrabalanceamento. Porque senão a balança da carne vai pesando mais. Então, à medida que você vai, né, se envolvendo e se enchendo de coisas espirituais, se enchendo de louvor, se enchendo de conhecimento, se enchendo da palavra da graça, entende? Você vai balanceando, e o ideal é que a balança pese mais para o Espírito, né? Porque aí você está sendo direcionado pelo Espírito. Porque se você está cheio do Espírito, ou seja, você está com a sua mente cheia de coisas espirituais, obviamente você vai ser conduzido pelo Espírito. Romanos 8,14. Pois veja bem, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Observe o seguinte, você está vendo o versículo aí? Observe o seguinte, aqui Paulo está falando o seguinte, quando ele fala todos, é judeus e gentios, todas as etnias. Paulo está dizendo o seguinte, gente, o Filho de Deus não é quem é judeu na carne. Não tem mais isso de judeu na carne. Para Deus, não. Você está entendendo? O Filho é quem é guiado pelo Espírito. Porque o judeu, ele se via muito, né? Ele se via muito na carne. Não, eu sou judeu, eu sou hebreu, eu sou descendente de Abraão, eu sou escolhido de Deus. Vocês entendem que havia esse tipo de empáfia? Havia isso aí. Aí Paulo está dizendo, olha, não são só os judeus, não, que são filhos, não. Os judeus e os gentios são. Mas não os judeus que vivem na lei, não os judeus que não receberam o Messias. Esses não, são os que são guiados pelo Espírito. Então, quando ele diz todos os que são guiados pelo Espírito, ou seja, judeus e gentios, esses são filhos de Deus. Não é filho de Deus quem é descendente de Abraão na carne. Pegou? Então, a característica dos verdadeiros filhos de Deus, meus irmãos, é serem guiados pela direção do Espírito. Essa direção está onde? Na alma. Quando você está cheio de coisas espirituais na sua alma. Entende? Então temos que ser guiados pelo Espírito, pelo vinho novo, pela graça, pelo novo pacto. Gálatas 5:18 e 25. Mas, se sois guiados pelo Espírito, e os verdadeiros filhos são, né? Olha só, irmão, veja bem, não estás debaixo da lei. Será que eu preciso dizer mais alguma coisa aqui? Não. Se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Ou você é guiado pelo Espírito, ou você é guiado pelo sistema religioso, pela lei. Ou pela mistura de lei com graça que o sistema faz, né? Entende? Não dá para ser guiado pelas duas coisas. Ou é pelo Espírito ou é pelo legalismo. Se vivemos, aí o 25, né? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não pela direção da lei, não pela direção religiosa, mas pela direção da palavra. Ser guiado pelo Espírito, ser guiado pela palavra. Vocês estão começando a perceber? Então, o teu chamado, amado, é você se envolver com o verdadeiro vinho. É você encher a sua mente do verdadeiro vinho espiritual. O vinho novo. Em odre novo. Não misture. Vamos ver agora Jesus falando disso? Vamos ver a metáfora de Jesus do vinho? Mateus capítulo 9, verso 17. Vamos ler juntos aí. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Jesus começa a sua metáfora falando de um pano novo sendo remedado num pano velho, né? É interessante isso também, né? Porque o pano novo, ele ainda não foi, isso naqueles tempos, né? Hoje em dia, obviamente, existe uma modernidade muito maior
na confecção dos tecidos, né? Existem tecidos que encolhem? Ainda existe. Mas naquela época era muito mais. Os tecidos se encolhiam muito. Então, a pessoa tinha sua roupa, quando a roupa era lavada, havia um encolhimento. Né? Então, Jesus fala assim, você não pode colocar um remendo, né, de pano novo numa roupa velha. Por quê? Porque o remendo, obviamente, ia encolher com a lavagem e ia arrebentar. Então, ia se perder. E aí ele passa e fala desse conceito, eu vou me ater mais à questão do vinho por causa do título do tema de hoje, né? Então ele segue esse raciocínio usando, além da metáfora dos panos novo e roupa velha, no caso, né? Ele também segue aqui com o raciocínio do vinho. E ele diz, nem se deita, nem se coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, se rebentam. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Aí Jesus diz, mas o correto é o quê? Deitar ou pôr o vinho novo em odres novos. E assim, ambos se conservam. Perceba uma coisa. O que você consegue enxergar aqui? No meu modo de entender, o Senhor Jesus está trazendo aqui um entendimento de ruptura plena. Você consegue observar isso comigo aqui? Principalmente na segunda parte do versículo. Deita-se vinho novo em odres novos. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Gente, é tudo novo. Pegou? Se o vinho é novo, o odre também é. Não pode misturar os dois. Amado, o que é o odre? O odre era um recipiente feito de couro de animais. Geralmente era de carneiro, né? Então eles faziam aquele recipiente para colocar o vinho. Geralmente, né? Colocar líquidos, no caso, mas usava-se muito para vinho, no caso. Quando o odre era novo, o vinho era colocado dentro do odre e o vinho fermentava. O que a fermentação faz? A fermentação, ela traz gases, né? Então aqueles gases faziam com que o odre esticasse. Então o odre velho, ele já tinha sido muito esticado pelos vinhos. Então se você pegava um odre já muito utilizado se você pegasse na época e colocasse um vinho novo, aquele vinho ia, né, ele estava novo, não tinha sido fermentado plenamente, então isso na metáfora, né? Então o vinho, ele ia continuar o seu processo de fermentação, ia liberar gases e estourar o odre. Ou seja, não haveria proveito nem do odre e nem do vinho. O que é mais importante, o odre ou o vinho? Obviamente era o vinho. Mas você perdia os dois, porque o odre estourava e o vinho se perdia. Então Jesus propõe o quê? Ele propõe uma ruptura plena. Olha, gente, a partir do meu ministério aqui, eu estou aqui cumprindo a lei. Eu vim para isso. Não vai se passar um tio da lei que não seja cumprido. Eu vou cumprir. Mas a partir da minha vinda aqui, tudo que eu estou estabelecendo aqui, eu estou propondo algo totalmente novo. Esse é o ponto de Jesus. É vinho novo, odre novo. Eu não vim aqui para misturar. Porque, amado, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem algumas pessoas que pegam essa passagem aqui em especial e dizem o seguinte: olha, Jesus está preocupado com o odre velho. Observe que é um entendimento que, se você parar para pensar, a princípio tem uma lógica. É sempre assim, né? O sofisma, ele é isso. O sofisma, ele é um argumento que ele parece ter lógica, mas ele não tem fundamento. Ele tem uma lógica aparente, mas quando você vai no fundamento, você vê que não tem fundamento. É uma casa construída sobre areia. Cai por terra. Entende? Mas a princípio você, porque, olha só, não se deita vinho novo em odres velhos, do contrário, eles se rebentam. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Jesus parece demonstrar aqui realmente um interesse no odre. O odre velho, ele representa o quê? O que é antigo.
Obviamente, está muito claro isso, não tem que explicar. O odre velho representa o que é antigo, ou seja, representava aquele antigo sistema. Você está percebendo? Odre velho representa o quê? O antigo sistema. Aí Jesus parece demonstrar um interesse no odre, porque ele poderia dizer o seguinte: do contrário, se rebenta e derrama-se o vinho. As pessoas argumentam isso. Está vendo? Jesus poderia falar só do vinho, mas ele também falou que os odres se perdem. Então Jesus queria que o odre continuasse. As pessoas falam isso, principalmente o pessoal da Torá. Tem um pessoalzinho da Torá aí, né? Que diz que o povo de Deus tem que viver e cumprir a Torá na letra, literalmente. O que é patético e absurdo e ridículo e herético, o que é pior. Né? Mas eles insistem com esse negócio. Aí eles pegam essas passagens e fazem essas distorções. Né? Então, Jesus está preocupado com vinho novo? Sim, mas ele também está preocupado com o odre velho. Para que o odre não se perdesse. Irmão Cristiano, como se explica essa preocupação de Jesus com o odre aqui na metáfora? Se explica que ele, Jesus, estava cumprindo a lei. É evidente que o odre velho não podia se perder naquele período. Percebeu? Jesus não podia abandonar, amado, o cumprimento da lei. Ele veio para cumprir. Mas uma vez que ele cumpriu, pronto, a função do odre velho acabou. Essa história que o odre velho tem que continuar é herético. A preocupação de Jesus com o odre velho aqui na metáfora não é que ele tinha que ser eterno, é que ele tinha que cumprir o seu período. Qual foi o período do odre velho, daquele sistema velho e antigo? Foi a destruição do templo de Jerusalém. Eu vou repetir. Jesus morreu na cruz, cumpriu a lei espiritualmente, ressuscitou para a justificação, e depois, no ano 70, o templo foi destruído. Israel foi julgada por Deus, houve tudo aquilo que a gente já estudou, inclusive, na escatologia consumada. Ponto. Acabou a era da lei. Acabou aquele aion. Então o odre velho teve seu fim. O que Jesus propõe, e que esse pessoal da Torá e tantos outros aí, né, que querem que o povo viva na lei, querem que o povo guarde sábados de 24 horas, querem que o povo fique dando dízimos, né, e faça sacrifícios e passe óleo. Sabe esse sistema da lei? Muitos querem, a maioria aí do sistema quer que o povo viva nisso. Então eles ficam pegando esses detalhes e distorcendo. Olha, Jesus está preocupado com o odre velho. Não, ele estava preocupado naquele período. Ele tinha que cumprir. O odre velho tinha que cumprir o seu objetivo. E cumpriu, acabou. Jesus propõe logo depois que tinha que se deitar vinho novo em odre novo. Ou seja, está muito claro que a proposta de Jesus era o quê? Tudo novo. O que a igreja do sistema religioso hoje propõe para o povo é o quê? A mistura do novo com o velho. Por isso que na igreja do sistema há o que há. Engano, mentira, roubalheira, falsidade, carne ativada. É isso que há no meio do sistema. Não há transformação. No máximo, olha, no meio da religião, o máximo que acontece é uma disciplina. As pessoas se apegam muito nisso, né? Ah, mas Cristiano França, o meu familiar ali, ele era um beberrão, um cara que vivia arrumando confusão. Ele entrou para a igreja católica, ele mudou. Ele entrou para a Assembleia, ele mudou. Não, mas ele mudou porque ele foi disciplinado. Tudo bem. Agora, ser transformado é outra coisa. Ser verdadeiramente convertido a Cristo é outra coisa. É mais do que você ser apenas disciplinado. A religião, no máximo, ela disciplina alguém. E por meio do medo, hein? É bom que se diga, né? Por meio do medo, por meio do engano, por meio da heresia. Mas transformar não transforma. Trazer herança na mente não traz. Trazer descanso não traz. Por quê? Porque está contrário ao que Jesus ensinou.
Jesus disse, olha, não se pode colocar vinho novo em odre velho, porque vai explodir, o vinho vai se perder e o odre também. É o que acontece no meio aí. Eles não vivem nem na lei nem na graça. Eles vivem uma mistureba terrível. Aliás, na lei eles vivem, né? Eu vou até me corrigir. Na lei eles vivem sim. Eles vivem em que sentido? No sentido de que se você cumpre um requisito da lei, você é obrigado a cumprir todos. Mas eu digo que eles não vivem é o seguinte, eles não vivem plenamente na lei. Eles cumprem um mandamento, 2, 3 no máximo. Então eles não vivem plenamente a lei e muito menos a graça. Dizendo novo pacto, ou seja, quando este pacto que Jesus estabeleceu é chamado de novo, ele, Jesus, tornou o quê, irmão? Leia comigo. Tornou antiquado o primeiro. Pelo amor de Deus, gente, está claro. E, olha só, e o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Olha só, o que se torna antiquado envelhece. Ou seja, a proposta de Jesus era que o que fosse antiquado e estivesse envelhecido permanecesse? Você percebe que esse raciocínio dos judaizantes é errado? Você percebe que a preocupação de Jesus com o odre velho, na metáfora, é porque esse odre ainda estava ali valendo para aquela época, mas não significa que esse odre tinha que ser eterno. O vinho novo é colocado em odre novo. O odre velho tinha período de validade. Ah, mas irmão Cristiano, aqui está dizendo que está perto de desaparecer. Quer dizer, não desapareceu. Amado, é claro que desapareceu. O que nós falamos agora há pouco? Foi quando? Foi no templo, na queda do templo. Essa passagem aqui, esta carta e todas as demais, foram escritas antes da queda do templo. Você vê a importância de você contextualizar o tempo? Aquilo que eu falei no estudo lá da Graça, Música e Poesia, para você entender a palavra, tem que contextualizar também o tempo. Tem que haver uma contextualização temporal. Então, essa carta aqui foi escrita em que tempo? Antes da queda do templo. Por isso que o texto está dizendo, perto está de desaparecer. Estava perto mesmo. Isso aqui foi escrito aqui, por volta do ano 50 e pouco, a carta, né? Faltava pouco tempo, então, relativamente, né? Faltava muito tempo, depende do ponto de vista, né? Vamos dizer que a carta foi escrita aí no ano, sei lá, 57, 58, por aí, 56, em meados do ano 50. Então faltava o que ali? Uns 12, 13, 15 anos para a queda do templo. É muito tempo, mas em relação ao tempo que nós vivemos hoje é pouco. Então estava perto de desaparecer, faltava alguns anos. E desapareceu. Então o odre velho desapareceu. Entende? Não caia nessa conversa de legalista. Não caia nessa conversa dessas pessoas que querem que você viva cumprindo o Torá na letra. Nós não vivemos da letra, vivemos do espírito. A letra mata. Então cuidado com isso, irmão. Porque está cheio de gente aí na internet pesquisando e caindo em vídeo aí dessas pessoas da Torá e ficando confusas. Eu sei porque eu recebo as mensagens dos irmãos. O odre velho acabou. Chamando de novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. O que se torna antiquado envelhece. Olha aí o odre velho. Pegou a metáfora aí? Perto está de desaparecer. E, para nós, já desapareceu, porque o templo já caiu e a era da lei veio abaixo. Então você percebe, a preocupação de Jesus com o odre velho, não é que o odre tinha que ser eterno, é que ele tinha um prazo de validade, mas ele ia acabar, estava velho. Jesus ainda precisava cumprir o odre velho, mas ele já estava propondo que uma nova era, estava propondo uma nova visão, Jesus estava propondo uma ruptura completa. Vinho novo, odre novo. Então é preciso que a igreja hoje viva essa ruptura completa. É exatamente o que o sistema aí fora não vive. Porque eles dizem que estão na graça, mas eles tomam Santa Ceia.
Amado, a Santa Ceia, essa cerimônia que eles fazem, ela sequer existe na Bíblia. Esse negócio de comer um pedacinho de pão, beber um suquinho, isso não tem isso na Bíblia aí. Isso é o quê? É um resquício da Páscoa. É uma cerimônia inspirada na Páscoa. É uma cerimônia baseada no que os coríntios faziam, que já era algo inspirado na Páscoa, e que era uma infantilidade dos coríntios, porque eles faziam tudo errado, porque a proposta de Jesus na última ceia, na última Páscoa que ele fez, não era essa, dos coríntios. Nós temos estudo no nosso canal que explica isso aí. Tá? Eu não vou entrar muito nisso, que já tem estudo aí que explica isso aí. Então eles dizem aí no sistema, estamos na graça, mas come Páscoa. Ou pelo menos uma cerimônia parecida e inspirada na Páscoa. O que não deixa de ser a Páscoa. Eles dizem que estão na graça, mas mandam o povo jejuar. Sendo que Jesus ensinou o quê? Olha, enquanto os meus convidados estão... Enquanto eu, o noivo, que agora é o esposo, né? Estou com os meus convidados, eles não podem jejuar. Jesus deixou claro, enquanto eu estou com eles, não tem que jejuar, eu estou com eles. Então, quando alguém manda você jejuar, está dizendo que Jesus não está contigo. Vocês entendem que as pessoas não percebem essas coisas? Então, diz que está na graça, mas faz Santa Ceia. Diz que está na graça, mas manda jejuar. Diz que está na graça, mas diz que você tem que dar dízimo. Diz que está na graça, mas diz que você tem que passar um óleo. O que é o óleo? Óleo é uma representação do Espírito Santo. É uma coisa que vem do Antigo Pacto, é um costume do Antigo Pacto. Você vê Paulo ensinando isso? Não vê. Mas o Tiago, que já não falou para ungir com óleo. Quem falou foi Tiago, não foi Paulo. Por acaso o Tiago teve revelação da graça? Onde você encontra na Bíblia Tiago com revelação da graça? Não, quem teve revelação da graça? O Paulo. Você vê Paulo ensinando sobre passar óleo na cabeça? Mas o povo aí diz que está na graça e passa óleo na cabeça, e faz jejum, e toma ceia, e guarda sábado, e dá dízimo, e sacrifica. Isso não é graça. Isso é vinho novo em odre velho. Vou repetir. A proposta de Jesus era uma ruptura total. Vinho novo, odre novo, tudo novo. Qualquer resquício do antigo é heresia, é maldição, é anátema. Gálatas 5:9. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Um requisito da lei que você cumpre, um só, a sua massa inteira está levedada. Tudo estará comprometido. Um requisito que seja da lei na tua vida, você estará debaixo de maldição. O irmão cristiano está inventando isso? É a palavra. Ruptura plena. A nossa proposta aqui, nosso ministério sempre foi essa. Ruptura total. Porque foi a proposta de Jesus. E foi o que Jesus, já ressuscitado, revelou ao apóstolo Paulo. Ruptura total. Vinho novo, odre novo. Irmão cristiano, quando que o vinho novo foi colocado no odre novo? Na cruz. E no ano 70. Porque, na verdade, esses três... A gente já explicou isso lá na escatologia, né? Esses três eventos, na verdade, configuram uma única obra de salvação. A morte na cruz, a ressurreição e a parousia no ano 70. Esses três eventos, na verdade, configuram uma única obra. Então, Jesus concluiu tudo isso. E com a queda do templo e o julgamento de Jerusalém, o fim da lei acabou. Entende? Então, Jesus colocou o vinho novo, definitivamente no odre novo. Ele inaugurou um novo caminho lá na cruz, caminho este que foi plenamente aberto com a queda de Jerusalém. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Olha, amado, para você romper, tem que ter ousadia. Se não tiver ousadia, se não acreditar verdadeiramente no que Jesus fez, você não consegue romper com o sistema.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, está vendo? Foi o sangue dele que inaugurou. Pelo caminho que ele nos inaugurou. Caminho novo e vivo. Olha aí. Caminho o quê? Novo. É uma proposta de ruptura plena. É um caminho novo. Não tem espaço para odres velhos. O odre velho foi até a queda do templo. Acabou a era da lei, acabou o odre velho. O vinho novo foi colocado no odre novo. Caminho novo e vivo, que ele nos inaugurou. Através do véu, isto é, da sua carne. Ao entregar sua carne para morrer e derramar o seu sangue, o Senhor abriu um caminho, né, um novo e vivo caminho. Percebe? Tudo novo. Graça a isso. Vinho novo, odre novo. Então, se você tiver que se embriagar, metaforicamente, né, embriague-se com vinho novo. Encha sua mente do vinho novo, da graça. Encha-se do Espírito, ou seja, encha a sua mente de coisas espirituais. Encha a sua mente do novo caminho. Você que está chegando novo na graça agora, irmão, o chamado para você é ruptura total. Porque nós fomos escolhidos por Deus. Fomos feitos por Deus boa semente. Sabe para que Deus nos fez boa semente? Para que nós pudéssemos glorificar a graça dele. Então, o meu chamado e o seu, o nosso, é glorificar a graça. O nosso chamado é viver o vinho novo dentro do odre novo e glorificar a graça. Vamos encerrar com Efésios 1, versículos 5 e 6. Nova versão internacional essa aqui, tá? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça. Pegou o teu chamado? Hã? Para o louvor da graça. Você foi chamado para isso. Graça esta que ele nos deu gratuitamente no amado. Por meio de Jesus, o nosso amado, a graça chegou até nós. Aquilo que ele propôs lá no início do seu ministério, que nós lemos, vinho novo em odres novos, o Senhor inaugurou. Ele morreu, ressuscitou e na sua parousa destruiu a era da lei. Inaugurou plenamente a graça. Colocou vinho novo em odre novo e hoje nós temos que viver assim, porque essa é a proposta. Misturou vinho novo com odre velho, misturou o vinho novo que é Jesus, o vinho novo que é a graça, com Torá, com guardar sábado, com dízimos, santas ceias, jejuns, sacrifícios, misturou, é derrocada, é maldição, é anátema. O chamado é viver plenamente a graça. Você viu aqui, você foi eleito por Deus para o louvor da graça dele. Não para viver misturando lei com graça. Não para viver misturando a antiga era com a nova era da graça. Não para misturar vinho novo com odre velho. Você foi chamado para viver o vinho novo em odres novos. Vamos então cumprir o nosso chamado, vivendo em graça, em nome de Jesus.